Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer aí a presença de todos aí na Expo, mais um evento de grande sucesso. Hoje nós já realizamos, né, a palestra do regulatório pela manhã e nós fomos aqui convidadas para fazer uma palestra agora das mulheres líderes e gestão global, né, mostrar a gestão interna da empresa, as dificuldades, onde as mulheres têm comandado aí no mercado e como tem aumentado o número de mulheres em telecom. Tá? Então, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui com as líderes e cada uma vai falar a sua experiência, os pontos onde a gente tem que ter maior atenção no interno da empresa, tá? Com a expansão aí que os provedores estão tendo. Então, nós vamos iniciar. Eu sou a engenheira Ana Paula, como ele apresentou, tá? A gente está aqui com a doutora Ana Paula, com a Maria Eduarda e com a Simone. Tá? Então, a gente vai debater aqui as tendências, os desafios e a gestão dos provedores. Tá? A gente entende que, atualmente, a maioria que mexe na parte burocrática e na gestão interna dos provedores, a maioria são as esposas, são as mulheres, a parte administrativa dos provedores. Né? Hoje eu atendo milhares de provedores aí em todo o Brasil e falo muito com as esposas, com as mulheres mesmo no interno, pela parte organizacional. Então, a gente vai começar. Vou passar aqui a palavra para a Ana Paula. Vamos começar pela Maria Eduarda, tá? Maria Eduarda, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, tá? Você que começou aí como colaboradora e hoje é sócia da IPv7, como você destacou dentro da empresa, como foi essa caminhada, né? E quais dicas você dá de gestão hoje para o provedor? Perfeito. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Acredito que é o primeiro painel somente de mulheres no palco principal do evento. Então, fico bem feliz assim, em ver o que a gente está conseguindo alcançar, né? Então, gostaria de agradecer a todas vocês pela oportunidade. Começando falando um pouquinho de mim, então, eu iniciei realmente há alguns anos como colaboradora da IPv7. Hoje eu sou uma das sócias, né? E eu acredito que não tenha nenhuma resposta concreta, uma receita de sucesso para falar como eu cheguei aqui hoje. Porém, o que eu posso falar, né, é que eu sempre agi como se a empresa fosse minha desde a primeira vez, ali do primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Então, eu aplico muito isso na gestão com a minha equipe, de dizer realmente, né, a empresa também é de vocês, então vamos se comprometer, vamos estar junto para que a empresa cresça também. Em relação à parte de gestão ali, acredito que um dos principais pontos é realmente a empresa ter processos bem definidos, que uma gestão eficaz hoje, na minha opinião, né, é quando se tem processos bem definidos e uma equipe engajada. Então, a questão dos processos é super importante, porque quando inicia, né, uma empresa, geralmente ela é menor, ela é mais fácil de fazer a gestão. O próprio dono, a dona, eles são quem faz a parte técnica, a parte administrativa, a parte financeira. E conforme a empresa vai crescendo, o provedor vai expandindo, essa gestão centralizada no dono acaba ficando inviável. Então, como fazer a empresa continuar tendo a tua cara, a tua personalidade ali, né, sair tudo do jeito que tu imagina, se não existem processos. Então, a questão dos processos, acredito que seja a questão mais importante realmente para que tudo saia dentro da questão, né, dentro do script ali e tudo mais. Em relação à dica, né, que eu até cito bastante dos processos, um exemplo prático, é a questão de um script de vendas, por exemplo. Quando tu tem script de vendas para a tua equipe de call center, para a tua equipe de atendimento, por mais que a pessoa chegou num dia ruim para trabalhar, por mais que ela não esteja num dia bom, tu tendo um processo bem definido, a pessoa vai seguir minimamente aquele processo para atender bem o teu cliente. Então, se a pessoa não está num bom dia, pega o telefone, atende o cliente e não tem um passo a passo de como fazer aquele atendimento para resolver o problema do cliente, o cliente do outro lado só vai sair falando mal do atendimento.
Se tu tem um padrão, se tu tem um script para ele seguir, minimamente ele vai conseguir solucionar o problema daquele cliente. Então, acredito que ter essa questão dos processos é super importante para a eficácia da gestão, além de, né, a questão do engajamento da equipe, que é muito importante, porque a equipe, os funcionários, colaboradores, precisam acreditar no propósito da empresa, precisam acreditar, né, naqueles processos para fazer bem feito. Então, acredito que esses 2 pontos seriam os principais, assim, né, para uma gestão eficaz e de sucesso. Isso é muito bom, ela colocar esses pontos, porque hoje, o que a gente percebe no provedor? O provedor ele é muito técnico. Os homens gostam muito de sair para a área técnica, estrutura, e esquece do interno, da gestão. E o que eu falei hoje de manhã, não adianta o provedor expandir, porque pós-pandemia vocês explodiram, vocês cresceram 28%, né? Em todo o Brasil a gente viu esse crescimento. E não cuidar do interno, da gestão, dos processos, das contratações, né? Não adianta. É uma coisa caminha com a outra para chegar aí ao sucesso. Então, esses pontos que ela falou são essenciais para uma empresa chegar aí ao topo, tá? Doutora Ana Paula, agora, vamos lá. Considerando que a Visp atua como consultoria para provedores, né? Você está atuando, está lidando dia a dia, está vendo essas dificuldades. Quais as principais falhas que você vê na gestão do provedor? Perfeito, Ana, muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui conosco, parabenizar o evento por disponibilizar esse espaço e agradecer principalmente aí a dividir com vocês esse palco. Pegando um gancho ali da Maria Eduarda, eu também acredito que as empresas, elas, para ter sucesso, precisam de uma boa gestão com processos organizados. Mas, além disso, eu acredito na disciplina. Pensem que vocês querem ficar fortes e musculosos. Vai adiantar a gente contratar o melhor endocrinologista, a melhor nutricionista, a melhor academia? Não vai adiantar se a gente não tiver disciplina. Vai nos auxiliar porque a gente vai saber qual o melhor caminho para alcançar, ficar forte, né? E qual a melhor diretriz. Mas a gente precisa ter disciplina. Então, conforme a Maria Eduarda falou, a gente precisa de processo, mas o provedor ele tem que aplicar isso no dia a dia dele, todos os dias, com muita disciplina. Agora, trazendo para um lado mais jurídico, eu acredito que para uma gestão de sucesso, a gente precisa ser preventivo. Então, o provedor ele precisa atuar preventivamente. Porque o Covid ele nos mostrou que um dia a gente está aqui e no outro dia a gente não está mais. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, a gente se preparar e, através disso, o planejamento sucessório ele é muito importante. Levanta a mão, quanto de vocês hoje tem um planejamento sucessório dentro da empresa? Perfeito. Então, hoje, 75% das empresas que são sucedidas, que perdem o fundador da operação, elas não permanecem vivas no mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando o fundador sai, às vezes as pessoas que são sucessoras de fato não estão preparadas para assumir a operação. Então, muitas vezes o sócio de vocês, sem um planejamento sucessório, se o sócio de vocês hoje, ele vem a acontecer um infortúnio da vida, ele vem a ficar doente, quem vira sócio de vocês é a família dele. E muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para isso. Vocês não vão saber como precificar as cotas para pagar essa empresa. E se isso acontece com vocês, como que vai acontecer? A família de vocês vai ficar desamparada? A empresa de vocês não vai chegar à perpetuidade porque não houve uma preparação anterior. Se a gente deixa para se preparar num momento difícil, para tomar decisões, a gente não está bem emocionalmente para isso. Então, uma gestão de sucesso, eu acredito que ela deve ser preventiva, a gente deve atuar antes que isso ocorra. E, além disso, o planejamento sucessório, ele também é muito útil
quando a gente tem algumas economias fiscais, né? E existem várias formas de a gente fazer esse planejamento. Então, respondendo assim, em linhas gerais, a tua pergunta, Ana, eu acredito que, em conjunto com o que a Maria Eduarda falou, com disciplina e com planejamento sucessório, a gente atuando preventivamente, estamos próximas de ter uma gestão de sucesso. A gestão de sucesso hoje, ela é muito importante porque está tendo muita fusão e aquisição no mercado. Quando a gente fala em fusão e aquisição, poxa, meu provedor, a Ana está falando para eu vender meu provedor. Não, eu estou falando para você gerar mais valor ao seu provedor. Vocês não sabem o tão precioso que é o provedor hoje de internet. O quão precioso está a área de telecom hoje e sendo visado por estrangeiros querendo comprar vocês. A própria TIM saiu uma reportagem aí que está de olho nos ISPs. Né? Então, assim, toda a parte burocrática, toda a gestão interna, todo o processo, tudo é valuation. Tudo gera valor na hora de compra, venda, tá? Investimento também. Então, quando a gente fala em processo, em organização, não é falando para vocês se venderem, mas para vocês terem esse olhar de desafio, para a gente olhar o mercado à frente, para estar preparado para o que vier, tá? A partir de hoje, se a gente não começar a criar novas estratégias, a buscar novidades para o provedor, fidelizar o cliente, a gente não consegue se sustentar no mercado que está por vir, tá? Então, tudo isso é muito importante aí, trabalhar de forma preventiva e organizando aos poucos e não deixar chegar alguma fiscalização, algum problema maior para a gente tomar ação, que às vezes não dá tempo. Agora a gente vai estar aí passando a palavra para a Simone, né? E falar aí como que a gente pode promover uma cultura de transformar e tornar os profissionais mais engajados. Hoje a gente vê essa dificuldade nos próprios provedores por faltar profissionais no nosso mercado. Obrigada pela pergunta, Ana. Agradeço a todo mundo a presença, é muito especial estar falando para um público, principalmente de mulheres aqui, né? Agora olhando os rostinhos assim. Vamos lá, para falar sobre transformação e profissional mais engajado. A gente tem 2 pontos importantes, pegando o gancho do que as meninas falaram. Processo é uma coisa muito fundamental na empresa. Quando a gente tem processo, a gente facilita o trabalho do profissional. E isso acalma as pessoas. Na Matrix, a gente tem como premissa, Matrix onde eu trabalho, a gente tem como premissa a qualidade de vida dos nossos profissionais. Então, o cuidado que a gente tem principal é com as pessoas. Saber como elas se sentem, saber como é que elas se posicionam no mundo, quem são essas pessoas. Isso é mais importante que o processo. O processo, ele vai ajudar sim, vai ajudar muito. Mas o engajamento, ele vem da empatia, ele vem da acolhida, de como você se conecta com essas pessoas. Né? Quem são essas pessoas que trabalham com você? Quais são os problemas que elas enfrentam em casa? Muitas vezes a pessoa está passando por um problema de saúde na família e não consegue se concentrar. Se você está ali, dá a mão, está do lado, apoia, dá um descanso para ela, dá recursos, né? Por exemplo, na Matrix a gente tem psicólogos à disposição do time. Então, isso faz com que a pessoa se sinta mais segura, mais confortável. E isso, consequentemente, traz esse engajamento. Sabe? É fundamental que a gente pense nas pessoas. A natureza humana, ela sente muito o desamparo, ela sente muito a necessidade de um apoio, de uma conexão. Quando a gente traz essa conexão na empresa, a gente traz profissionais que querem abraçar o nosso sonho enquanto empreendedores, enquanto diretoria, enquanto projeto empresarial. Então, eu acho que o ponto principal, além da gente trabalhar muito processo e planejamento, que são fundamentais, é a gente ter esse cuidado com o ser humano, seja ele homem, mulher, seja qual o papel que ele ocupe na empresa, que a gente tenha esse cuidado com a pessoa. Sim. Isso. Isso aí me relembrou agora algumas situações que a gente passou aí na pandemia, né? Foi muito triste tudo que todo o Brasil e todos nós passamos. Refletiu bastante nas equipes, né? Porque a gente, infelizmente, sofreu muitas percas, muitas famílias.
muitos provedores me ligaram que um funcionário perdeu algum parente ou familiar e que mexeu com o psicológico de todos no interno. Nesse período, gente, eu nunca ouvi tanto provedor me pedir e me perguntar se eu tinha algum psicólogo especialista para estar trabalhando com essas pessoas, com a equipe. E eu vi um crescimento maior também na preocupação em buscar consultores para estarem dando uma força maior no interno da empresa, né? Então, que isso fique de lição, né? Que nós somos seres humanos e que a gente precisa, sim, dessa atenção. Não é só trabalho árduo todos os dias, não é só área técnica, esse corre-corre da telecom. Mas a gente precisa parar muitas vezes e dar atenção até para a própria família, que eu chamo a atenção em todas as palestras minhas, que vocês não tiram férias, né? A maioria aqui dos donos, alguns funcionários, colaboradores mesmo, não tem tempo de tirar férias. E que isso acaba afetando a saúde e levando a problemas maiores aí. Tá? Então, que fique de lição isso aí para a gente, para começar a valorizar, tá? A ver esse sentimento, a estar mais próximo do funcionário. Bom, agora eu vou passar a palavra para a doutora Ana Paula, né? O que as empresas buscam quando fazem uma contratação? Perfeito, Ana. Complementando aí a parte de vocês, né? Nós, dentro da VISP, nós tivemos que tomar novas estratégias com a vinda do Covid, então começamos a fazer reuniões remotas com mais frequência, assim, né? Mexe com a qualidade de vida de todo mundo, as pessoas estavam muito estressadas, porque estavam acostumadas a ir até a empresa, a interagir. Então, isso que a Simone falou é essencial, a gente ter esse cuidado interno, porque se a gente não tem pessoas que estão bem psicologicamente dentro da nossa operação, consequentemente, essa operação não cresce e a nossa tendência a não gerar resultado é cada vez maior. É verdade. E quando a gente tem uma equipe engajada, eu vejo porque lá na minha empresa eu tenho pessoas que estão há 10 anos, 12, há muitos anos aqui lá. Quando a gente tem uma equipe, ela acaba se tornando família. A gente fica mais tempo com a nossa equipe do que com a família mesmo, né? Então, a gente trata todo mundo com a família. E hoje eu vejo o carinho que os clientes têm em estar indo no stand, tirando foto, conhece cada um. Mas por quê? Porque a gente tem esse cuidado. Então, é isso que eu tenho como exemplo para mostrar para vocês, que é importante a gente ter essa união na empresa, a gente ter essa preocupação. Excelente. Só como exemplo, a gente estava 2 anos sem ter esse evento, né? Então, eu noto que as pessoas estão querendo ter essa troca, estão tendo muitos fechamentos, está um evento excelente. Respondendo a tua pergunta agora, Ana, eu acredito que quando as empresas fazem uma contratação, elas buscam alguém que vista a camiseta e, principalmente, alguém que tenha a capacidade de gerar resultado. Independentemente de gênero, eu sei que o nosso painel é Mulheres Líderes em Gestão Global, mas eu enxergo que existe um movimento de mudança e que acaba-se que a gente busca alguém que, de fato, tenha a capacidade de gerar resultados. E quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto muito de usar o exemplo da Meg Whitman, que é uma mulher líder em gestão global, e ela tornou-se presidente da HP, uma empresa de tecnologia. Quando a Meg ela foi contratada, a HP relatou que a contratação dela se deu justamente pela capacidade dela de gerar resultado e pelos feitos que ela havia realizado em empresas onde ela atuou anteriormente. A Meg foi presidente da operação por muitos anos e quando ela saiu da operação, as ações da empresa caíram em 6%. Então, não só a HP, como o mercado, enxergava ela como uma mulher líder com capacidade de gerar resultado, com propósitos que o mercado acreditava e confiava. Então, acredito que hoje seria isso que as empresas buscam na contratação, é isso que eu busco no momento da contratação. Eu não faço qualificação por gênero, eu contrato independentemente do gênero. O meu RH também já tem essa linha e acredito que hoje muitos dos RHs de vocês também já funcionam dessa forma. E aproveitando como é a atuação aí
da presença da mulher lá na sua empresa, por exemplo? Hoje, na Visp Capital, o meu setor, né, eu tenho 8 mulheres hoje, então a atuação é bem forte. Acredito que a gente tem mais mulheres no time do que homens e muitas mulheres líderes. E é porque acontece mesmo, não é porque a gente define. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar em escritório, eles definiam um determinado cargo pelo gênero. Mas hoje eu sinto que isso está diminuindo. Hoje a gente é exemplo de mulheres líderes em cargos que antigamente eram ocupados por homens e a gente está num setor, né, onde predominantemente existe a atuação dos homens, mas que isso está se modificando com o tempo. Muito bom. Simone, vamos lá, passo a palavra para você. O que ser mulher impactou na sua forma de fazer a gestão de equipe? Vamos lá. Tem uma pensadora, outra Simone de Beauvoir, que ela diz que ninguém nasce uma mulher, torna-se mulher. E o que eu extraio disso é que não existe um único jeito de ser mulher. Então eu não posso dizer que há uma única forma de fazer as coisas por eu ser mulher. Existem várias formas de ser mulher. E o que eu posso falar de mim enquanto mulher na gestão e na forma como eu faço gestão é que eu sou uma pessoa muito emocional. Então eu trago muito uma conexão e isso gera uma relação muito positiva com a minha equipe. Eu acho que a liderança, ela vem nesse processo de respeito, de conexão e de entrega que a gente faz. Quando a gente serve o outro, ele vem para o nosso time. E eu acho que é essa a melhor forma que eu consegui trazer e traduzir enquanto mulher na gestão de um time. Acaba que acalma, né, a equipe, acalma todo mundo, isso é muito bom. Vamos lá, doutora Ana Paula, novamente. O nicho de provedores de internet. Quais diferenciais você acha que a mulher tem no mercado de trabalho no nosso nicho? Perfeito. Complementando também a questão da Simone, ela de fato é uma mulher muito acolhedora, tá, gente? Eu, antes de subir no palco, tive um problema com a minha calça e a Simone prontamente foi atrás de linha e agulha e me ajudou. Então, um movimento também que eu noto atualmente é que as mulheres elas tendem a se auxiliar e não a competir. O mercado, por si só, ele é competitivo, mas eu acredito muito no que a Simone falou, a questão de ter um espírito colaborativo de fato, porque tem espaço para todos. É engraçado uma coisa, ontem eu fiz uma palestra ali no Espaço Mulher, fiz abertura, né? E aí muitos perguntam da minha história. Se eu pensava em entrar nesse nicho de provedores. Eu nem sabia o que era provedores de internet, na verdade, né? E aí eu comecei a fazer a engenharia e já entrei naquele mundo que tinha mais homens, 90% homens, 10 mulheres. E aquilo ali já foi me preparando, automaticamente, aos poucos você já vai se preparando e vendo que os homens acabam sendo seus parceiros ali, né? Assim, nunca houve desrespeito, nunca ninguém diminuiu a Ana Paula, mulher no mercado de provedores, nem em operadoras, que eu já trabalhei na Embratel, Brasil Telecom, nunca me senti menor do que os homens, muito pelo contrário, assim, eu acho que eu sempre queria, como eu estava perto dos homens, eu sempre queria ser destaque. Ah, você quer fazer qual curso? Eu quero esse curso ali, que é o mais difícil. Ah, sua apresentação, eu quero aquele ali que é mais difícil. Parece que assim, veio uma força de desafio, sabe, que me tornou mais forte. E quando as pessoas perguntam, tem dificuldade? Não vejo nenhuma dificuldade. Tá? Eu fui muito bem acolhida, eu acho que nós somos acolhida no nicho de provedores. Tá? É uma área que nos respeita, sempre nos respeitou. E é uma área que eu amo ajudar. Eu estou no regulatório aí da Anatel há 17 anos, já fiz 7.000 licenças aí. E se vocês me perguntarem se eu sou feliz nesse mercado, sou super feliz e busco esse aperfeiçoamento cada vez mais por justamente ser bem tratada por todos eles. Então, eu não vejo essa diferenciação. Não sei se vocês
têm esse mesmo sentimento no nosso setor. Até complementando, né, o que já foi falado, eu acho que a mulher está cada vez mais ganhando espaço dentro do setor de telecom. Então, a gente vê isso pelo movimento na feira, por diversas mulheres assistindo aqui, inclusive pelo Espaço Mulher, né? E antigamente a gente via, como tu comentou no início, né, Ana, a mulher muito mais num setor administrativo, num setor financeiro. E ontem teve uma palestra muito interessante no Espaço Mulher, da Bia Ventura, não sei se ela está por aí, mas que ela trouxe a questão da mulher indo para setores técnicos. Então, ela é uma técnica de campo que sai fardada lá, sobe no poste, e isso é muito legal, porque quando que a gente imaginou... A Beatriz Ventura, né? Isso, a Bia Ventura. Então, quando que a gente imaginou que veria isso, né? Então, é muito interessante ver que a gente realmente está ganhando esse espaço e que mulheres estão indo mais para essa parte técnica também, né? Inclusive, na palestra da Beatriz, outras 2 mulheres manifestaram interesse depois. Bia, obrigado pelo que tu trouxe aqui, que isso me fez tomar coragem de realmente estudar isso, que antes eu me sentia, como é que eu vou subir num poste, como é que eu vou fazer isso? Então, ela trouxe a questão de encorajar essas mulheres também a ir para esse lado, né? Então, é a questão de quebrar barreira mesmo, como a Ana Paula comentou, hoje não existe mais essa questão de distinção de gênero. Hoje, a questão das contratações, dessas questões, é muito mais pela competência da pessoa em fazer determinada função do que qualquer outra questão, né? Então, acho que encaixa muito com o que vocês já trouxeram. A Patrícia Lane hoje disse que sucesso não tem gênero. E eu achei isso fantástico e realmente faz todo sentido. Com certeza. Bom, verdade. vamos lá, Maria Eduarda. Considerando a aquisição recente de uma Business Unit pela IPv7, que traz um serviço complementar ao já prestado, né? Qual foi a estratégia de gestão abordada na integração dos serviços e o impacto dessa estruturação? Perfeito. Agora a gente volta um pouquinho mais para a parte de gestão que a gente iniciou falando, né? E eu volto novamente a falar da questão dos processos, que isso é muito importante. Hoje, na IPv7, a gente atua muito com a questão de pós-M&A, então está acontecendo uma consolidação grande no mercado, né? E muitos provedores vêm até nós com a questão de me ajuda a fazer a integração, como é que eu vou agora integrar o provedor que eu comprei dentro da minha operação, e a gente viveu isso na prática. Então, essa bagagem que a gente tem com a questão do pós-M&A facilitou muito, e o que eu tenho a dizer assim é realmente, primeiro, que para fazer essa integração, para ser um processo fluido, né, primeira coisa, antes de adquirir alguma outra empresa, é avaliar as sinergias. Então, a empresa precisa ter sinergia para que depois o processo seja mais fácil, né? Então, vamos imaginar um provedor que tem uma rede de backbone grande, mas não tenha tanta rede. Mas tem um outro que tem muita rede e o backbone não é tão grande assim. Juntando essas 2 operações, existe muita sinergia entre elas e para fazer essa integração depois acaba se tornando muito mais fácil. E a aquisição ali da divisão de NIS, da Matrix, né, que a gente acabou fazendo a aquisição, foi justamente isso, porque é realmente um serviço muito complementar com o que a gente já prestava. E em relação a isso foi muito fácil, e também pela IPv7 possuir ISO 9001, a gente tem todos os processos dentro da empresa, e eu digo que realmente ter os processos bem definidos ajuda muito, não só no dia a dia da operação, mas se tu for para um movimento de M&A e fazer aquisição de outras empresas, fazer essa integração depois é muito mais fácil. Como a Simone também disse da questão do engajamento da equipe, da questão desse lado mais humano, acho que isso é muito importante também, porque a outra empresa tem uma cultura diferente, tem funcionários diferentes, e tu integrar isso dentro da tua empresa, ter um RH qualificado para fazer essa integração, eu acho que é muito importante também. Então, esses 3 pontos que eu acabei trazendo, acho que é o impacta mais na questão tanto da transição que a gente passou, quanto também os provedores acabam nos relatando e nos trazendo, né, em relação aos desafios de um pós-M&A e de uma pós-aquisição. Bom, passar a palavra aqui para a Simone. Hoje os provedores, eu vejo o destaque dos provedores diante das operadoras pelo atendimento. O atendimento do provedor ele é mais próximo, né? Hoje muitos falam, poxa, Ana, a BrisaNet chegou aqui na minha cidade, chegou tal operadora, caramba, tá difícil de competir. Cara, mas atendimento deles é online, o do provedor não é.
O do provedor, ele é ali próximo ao cliente, né? Ele atende rápido, ele fica mais perto do cliente. O cliente pode até sair de vocês, mas ele volta, né? Porque o atendimento é tudo. Eu queria ver com você esse fator da inteligência artificial, como que ele pode trazer essa melhoria para o provedor nesse atendimento. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, quem tem medo da inteligência artificial aqui? Alguém? Ela não veio substituir a gente, tá? Lá na Matrix a gente acredita muito nisso. A inteligência artificial não veio para substituir as pessoas, ela veio para melhorar os processos. Então, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, essa questão do atendimento, né, com mais assertividade? Quando eu coloco a inteligência artificial, eu não tenho uma pessoa ali no meio, eu cometo menos falhas. Né? Vamos considerar, por exemplo, um cliente, vamos pegar uma idiosincrasia aqui, um cliente nervoso. Né? Quando eu chego para atender um cliente que está muito nervoso, e eu, ser humano, o que eu faço? Eu acabo me conectando com essa raiva. E eu acabo ficando mais nervosa para atendê-lo. Se ele é atendido por uma inteligência artificial, as coisas são mais calmas e ele consegue resolver o problema dele. Então, a gente tem maior assertividade nessa comunicação. Agora, como é que a gente fica mais competitivo com isso? Imagina a sua equipe comercial. Né? Vamos considerar que eu tenho 2 pessoas no meu time, mas eu quero atender o Brasil inteiro. Se eu tenho a inteligência artificial para me ajudar, eu vou usar um exemplo até que a gente brinca lá na Matrix, né? A gente tem o Pablo, e tem a inteligência artificial, o avatar dele, que é o Pablito. Né? Se a gente tem o Pablito atendendo os clientes, porque eles gostam de falar com o Pablo, isso facilita a própria agenda do Pablo. Né? Ele vai poder ter conversas mais assertivas com os clientes, enquanto isso, aquele outro cliente que precisa de uma informação vai continuar sendo atendido pelo Pablito. Então, eu acho que a forma mais interessante e competitiva que a gente tem hoje para que um provedor cresça é ele usar a inteligência artificial no seu atendimento, porque ele vai conseguir construir algo diferente e maior. Sim. Bom, agora nós vamos às considerações finais pelo tempo. Tá? Gostaria de saber se a doutora Ana Paula tem alguma consideração final a fazer. Sem dúvida, tenho, sim. Complementando o que a Maria Eduarda acabou falando antes ali, inclusive falando um pouco do nosso painel também, eu acredito que a gestão global e mulheres líderes, a gente precisa trazer valor, agregar valor para as empresas que a gente está atuando, porque é isso que a gente busca, né? Então, conforme a Ana falou ali, olha, a gente é respeitada no mercado, eu concordo contigo, Ana, eu enxergo muito os homens nos apoiando, nos auxiliando, inclusive hoje 2 dos meus mentores são homens, estão aqui na plateia, o Nicolas Sanches e o Drander Martins, e sempre são apoiadores dos meus sonhos, são quem me auxiliam para que, de fato, eu consiga permear melhor no mercado, me auxiliam. Então, eu concordo muito com essa tua visão, Ana, sim, de que os homens acabam se tornando amigos, acabam se tornando mentores, acabam facilitando o nosso caminho ao invés de desrespeitar. Então, achei muito legal a tua colocação, gostaria de complementar falando isso e complementar também o exemplo que a Maria Eduarda deu ontem no Espaço da Mulher, que estava excelente, por sinal. A Bia Ventura falou um pouco sobre a atuação dela no campo. A Bia ela tá ali, chegou tudo aqui, bom, Bia? Ela trabalha no campo e depois que a Bia falou, foi excelente. Algumas mulheres se levantaram e falaram sobre o interesse dela de atuarem na mesma área. A Bia está com um projeto para que no próximo ano ela possa trazer mais mulheres para o setor e acredito que o nosso intuito aqui seja dar insights, fazer algumas provocações para que o provedor ele possa implementar algumas coisas dentro do setor. Então, eu acredito que o planejamento sucessório seja interessante, quem não tiver implementar.
abrir vaga para mulheres que hoje a gente não vê muito no campo, atuando como técnicas. E acredito que seja isso as minhas complementações. Qualquer coisa eu falo mais depois. Sim, sim. Maria Eduarda. Acredito que a gente já tenha trazido bastante conteúdo aqui em relação a essa questão, tanto das mulheres líderes, quanto a questão de gestão dentro dos provedores, né? Então, se até alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar depois, a gente fica à disposição. Obrigada. Simone, sua consideração? Vamos lá. Eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer a 4 pessoas, que são Nicola Sanches, Marco Túlio, Leandro Neto e Pablo Cota, que me deram a oportunidade de finalmente virar uma manifestação física dos meus sonhos. Eu estou nesse espaço hoje graças a eles. As oportunidades que eu tive no mercado não foram tão produtivas e tão frutíferas. Então, é muito importante que a gente valorize as mulheres que estão do nosso lado, como essas 3 fantásticas aqui, mas os homens também que nos apoiam e que nos dão oportunidade. Hoje, na Matrix, a gente tem 50% do quadro de liderança feminino e dessas, maioria mulheres negras. Então, eu fico muito feliz de trabalhar numa empresa que há tanto espaço para a representatividade, porque essa diversidade de pessoas é que traz um maior engajamento e traz maior qualidade de vida para toda a equipe. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, hoje a gente até teve um bate-papo aí com o ex-ministro Marcos Pontes, tá? Para trazer novos projetos para as mulheres. Eu vou abraçar essa causa junto com vocês. Tenho certeza que ele vai nos proporcionar aí muitas oportunidades e com certeza a gente vai estar avisando aí para vocês. Quero ver mais mulheres no nosso setor. Quero convidar a vocês a se encorajar para entrar em telecom. Tá? Todos os anos aqui na Expo a gente faz esse espaço mulher e tem aumentado a participação, né? Porque anteriormente era muito mais homens aí no mercado em si. E quero agradecer aqui a presença de todos, a paciência e a participação aí na palestra e no evento, tá? Muito obrigada a todos e agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada.